Hoje a gente vai continuar falando dos elementos de Euclides e, na verdade, da teoria de razões e proporções que a gente encontra nos elementos de Euclides. Esse assunto é um pouco complicado porque, na verdade, nos elementos de Euclides existem várias definições de razão, não existe só uma. Então, por exemplo, no livro 7, a gente encontra uma definição que é muito parecida com a nossa, porque é uma definição de razão para números, em que enuncia-se que A está para B, assim como C está para D, onde A, B, C e D são números, se isso daqui seria o equivalente em nossa notação a isso aqui, e enuncia-se ali que essa proporção é válida, ou seja, essa igualdade de razões é válida, se o retângulo formado por AD tem a mesma área do retângulo formado por BC. Ou seja, isso seria o equivalente, na nossa linguagem, a dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Bom, só que essa teoria de razões e proporções enunciada dessa forma só vale para razões entre segmentos comensuráveis, que seria o equivalente dos nossos números racionais. Não vale para razões entre segmentos que não sejam comensuráveis, que a gente já viu que já era um problema conhecido na matemática grega, e a gente já viu como eles lidavam com esse problema na aula sobre antifairese. Bom, então, era preciso enunciar uma teoria de razões e proporções que valesse tanto para os comensuráveis quanto para os incomensuráveis. E esse é justamente o papel da teoria de razões e proporções que a gente encontra no livro 5 dos elementos de Euclides e que é atribuída ao matemático platônico Eudoxo. Bom, e a gente encontra ali algumas definições que pretendem enunciar uma teoria de razões e proporções que valha para qualquer tipo de grandeza. Então, ele define, por exemplo, que uma razão é um tipo de relação que diz respeito ao tamanho de duas grandezas do mesmo tipo. Isso quer dizer que as duas grandezas são ou segmentos de reta, ou áreas, ou volumes, ou seja, são grandezas do mesmo tipo. Elas não podem ser, por exemplo, eu não posso comparar com uma razão, um segmento de reta e uma área. A outra definição, que é a definição 4, afirma que duas grandezas possuem uma razão entre elas, se essas grandezas, quando multiplicadas, podem se ultrapassar mutuamente. O que ele quer dizer aí, traduzindo em nossa linguagem, seria que existem M e N inteiros, tal que as grandezas A e B satisfazem MA maior que NB. Ou seja, eu posso multiplicar A por um inteiro e B por outro inteiro, de modo que A multiplicada por esse inteiro ultrapasse B multiplicada por esse outro inteiro, e vice-versa. Então, isso que quer dizer as grandezas poderem se ultrapassar mutuamente. Isso também significa que as grandezas são da mesma natureza. Eu só posso fazer isso porque as grandezas são da mesma natureza. Porque se fosse A fosse um segmento de reta e B uma área, não haveria nenhum número que multiplicado por um segmento de reta desse uma área. Então, novamente, essa definição ela se encaixa nesse universo de grandezas homogêneas. Bom, e finalmente vem a definição de proporção, que eu vou ler primeiro na linguagem que a gente encontra nos elementos de Euclides, e que é: disse que grandezas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para a quarta, quando, se quaisquer equimúltiplos da primeira e da terceira e outros quaisquer equimúltiplos da segunda e da quarta, são tais que os primeiros equimúltiplos ultrapassam 1 a 1, os segundos ou são iguais a esses ou são menores que os últimos equimúltiplos considerados na ordem correspondente aos primeiros. É quase impossível de entender isso, né? Em nossa linguagem, para a gente tentar entender, isso quer dizer que, dadas 4 magnitudes, por exemplo, segmentos de reta A, B, C e D, elas estão em proporção, ou seja, quando eu posso dizer que A está para B, assim como
C está para B, C está para D. Se, isso acontece se, para quaisquer inteiros M e N, eu tenho uma das três alternativas. Ou MA maior que NB e MC maior que ND, ou MA igual a NB e MC igual a ND, ou MA menor que NB e MC menor que ND. Isso significa o quê? Que eu tenho 4 grandezas, A, B, C e D, e elas estão em proporção se, para todo par de inteiros, se eu multiplico esses inteiros, eu multiplico um desses inteiros por A e outro por B, e acontece de MA ser maior que NB, então, necessariamente, MC também é maior que ND. A mesma coisa se for menor. O caso da igualdade só se verifica quando essas grandezas são comensuráveis. Aí eu tenho a igualdade e eu posso enunciar a igualdade dessas razões como uma igualdade entre frações, que entraria no caso que a gente conhece. Mas nos casos de segmentos incomensuráveis eu não posso fazer isso. Então vamos tentar entender melhor, a partir de um exemplo, o que significa o item 1 e 3, ou seja, essas duas condições, por que elas realmente estabelecem uma teoria de proporções. Bom, o exemplo está aqui. Suponhamos que a gente tenha um segmento A igual a 1, B igual a raiz de 2, C igual a 1 meio e D igual a raiz de 2 sobre 2. Então, eu escolho dois inteiros, por exemplo, 2 e 3, e eu faço 3A vai ser igual a 3, obviamente, e faço 2B. 2B igual a 2 raiz de 2, que é um pouquinho menor que 3A, como a gente está vendo aí na imagem. E eu multiplico agora C e D pelos mesmos inteiros, 2 e 3. Então, eu vou ter 3C igual a 3 meios e 2D igual a raiz de 2, que também é um pouquinho menor que 3C, como está aí na imagem. Agora, a gente pega um outro caso. Eu pego o caso em que M e N são 7 e 5, ao invés de 2 e 3. O que acontece? 7 vezes A, agora, vai ser um pouquinho menor que 5 vezes B, e 7 vezes C também vai ser um pouquinho menor que 5 vezes D. Ou seja, eu peguei dois exemplos de dois pares de inteiros que produzem um efeito distinto nos segmentos A, B, C e D. Não precisa que esses inteiros produzam o mesmo efeito. O que é necessário é que tudo o que acontece com A e B aconteça também com C e D. Ou seja, se ao multiplicar A e B por esse par de inteiros, 3A ficou maior que 2B, 3C vai ficar maior que 2D na mesma proporção. Se, ao multiplicar pelo par de inteiros 7 e 5, 7A ficou menor que 5B, 7C vai ficar menor que 5D na mesma proporção. Então, o que essa definição aqui está nos dizendo é que essas grandezas estão em proporção se tudo que acontece com as duas primeiras, A e B, quando eu as multiplico por dois inteiros M e N, acontece também com C e D. Elas são expandidas ou contraídas na mesma proporção. Bom, essa definição de proporção de Eudoxo, segundo alguns historiadores, serviu de inspiração para a definição de números reais de Dedekind, para a definição de cortes de Dedekind. Essa versão histórica não é muito precisa do ponto de vista histórico, porque, na verdade, o que se quer dizer com isso é que a gente pode interpretar a definição de Eudoxo na linguagem dos cortes de Dedekind. Isso realmente pode ser útil para a gente entender um pouco melhor tanto a definição de Eudoxo quanto os cortes de Dedekind. Então, eu vou fazer essa interpretação, apesar de eu não estar querendo dizer com isso que realmente Dedekind se inspirou da definição de Eudoxo. Dedekind cita Eudoxo, mas não necessariamente como uma inspiração para essa definição
matemática de cortes de Dedekind. Bom, então, a gente agora pode dizer que eu tenho essas grandezas. Agora, como eu estou dando uma interpretação moderna, eu vou usar a notação moderna, mas sempre a gente tendo em mente que a razão entre A e B e a razão entre C e D, conforme eu estou escrevendo aqui, não são frações. Ou seja, a razão é diferente de fração, porque a fração ela é uma razão entre números inteiros. E eu aqui estou considerando razões que podem ser agora entre quaisquer números. Bom, então, na teoria de Eudoxo, eu verifico essa igualdade, ou seja, essa proporção, como a gente viu aqui, e a gente pode reescrever os itens 1 e 3 da maneira seguinte. A sobre B é maior que N sobre M. E C sobre D é maior que N sobre M também. No 3, a mesma coisa, só que elas seriam menores. Bom, o que isso quer dizer? Isso para todo M e N inteiros. Bom, então a gente pode reescrever nessa linguagem, em nossa interpretação moderna. Isso quer dizer o quê? Que existem infinitos racionais NM à esquerda de AB, porque AB é maior que NM. Então, esses infinitos racionais também estão à esquerda de CD. E a mesma coisa aqui, existem infinitos racionais à direita de AB, então esses infinitos racionais também estão à direita de CD. Isso quer dizer que entre AB e CD eu não tenho nenhum racional. Por isso, exatamente, que eles estão na mesma proporção. E o fato de que AB e CD são a mesma razão, porque estão na mesma proporção, pela definição de Eudoxo, faz com que AB produza um corte dos números racionais. Existem infinitos racionais à esquerda, infinitos racionais à direita. E esse corte é único, não existe nenhum racional entre os dois. Se existe outro que está na mesma razão, então os infinitos racionais que estão à esquerda de AB também estarão à esquerda de CD. Os infinitos racionais que estão à direita de AB também estarão à direita de CD. Então, essa razão produz um corte. E é justamente esse corte que vai servir para Dedekind definir os números reais, porque esse corte pode ser um número racional e pode ser um número irracional. Bom, então, fechando esse parênteses, que não é uma consideração histórica, é uma interpretação moderna da definição de Eudoxo, e nós agora fechamos o parênteses e voltamos para o papel dessa definição de Eudoxo no contexto dos elementos de Euclides. Então, eu queria dar só dois exemplos de duas proposições que são bastante conhecidas e mostrar como essa teoria do Eudoxo é utilizada para provar duas proposições do livro 6 dos elementos de Euclides. Então, a primeira é a proposição 6.1, que me diz o seguinte: suponhamos que a gente tenha dois triângulos, ABC, ACD, e eu quero mostrar que existe uma proporcionalidade entre as bases e as áreas. Ou seja, BC está para CD, assim como ABC está para ACD. Então, essas quatro grandezas, BC, CD, a área de ABC e a área de ACD, estão em proporção. Eu aqui posso fazer essa igualdade, não nessa notação, aqui eu estou fazendo um abuso de notação, só como uma concessão didática, o Euclides não escrevia com essa notação, mas eu posso escrever, mesmo do ponto de vista de Euclides, essa proporção, porque essas duas grandezas são da mesma natureza e essas duas também. Bom, então ele utiliza a definição de Eudoxo para demonstrar
essa proporcionalidade, justamente porque essa proporcionalidade, essas grandezas, podem ser incomensuráveis. Então, eu não posso utilizar produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu não posso usar nenhum resultado sobre números para verificar essa igualdade. Então, ele vai utilizar justamente a definição de Eudoxo. O que isso significa? Isso significa construir outros triângulos à esquerda de BC e outros triângulos à esquerda de CD, outros triângulos à direita de CD, que vão me dar uma figura como essa aqui. Então, eu teria esses triângulos ABC, AGB, AHG à esquerda do triângulo ABC e esses triângulos ADK, AKL à direita do triângulo ACD. Sendo que BC é igual a BG, que é igual a GH. A mesma coisa, CD igual a DK igual a KL. Então, eu aqui tenho G, depois eu vou ter aqui um H, e aqui eu tenho um K, depois eu vou ter um L. E eu construo esses triângulos de modo que BC igual a GB igual a HG, CD igual a DK igual a KL. E eu continuo construindo esses triângulos. Bom, o que o Euclides vai dizer? Né? O que a gente encontra nos elementos de Euclides? Para usar a definição de Eudoxo aqui, eu preciso que qualquer múltiplo de BC seja maior que um múltiplo de CD, então o mesmo múltiplo de ABC também seja maior que o mesmo múltiplo de ACD, né? Como a gente tinha enunciado da definição. Ora, o triângulo HBA vai ser igual a triângulos ABC. Isso por quê? Porque HB é igual a M segmentos BC. E eu também posso fazer essa construção de modo que o triângulo ACL seja igual a M triângulos ACD, porque eu construí o segmento CL para ser igual a... Desculpe, aqui é N, é o outro inteiro. Eu construí o segmento CL para ser igual a N segmentos CD. Então, nós já sabemos, por resultados de áreas, que se eu multiplico as bases, se eu multiplico a base de um triângulo por N, a área também vai ser multiplicada por N. Aqui, se eu multipliquei a base do triângulo por M, a área também vai ser multiplicada por M. Então, essa proposição ele já tinha anteriormente, e agora ele vai usar o teorema de Eudoxo para verificar essa proporção aqui. Bom, então o que ele faz? É isso que a gente precisa demonstrar, né? Se M vezes BC for maior que N vezes CD, então eu tenho que M vezes ABC é maior que N vezes ACD. Então, eu tenho que mostrar que isso é verdade e que o mesmo acontece se eu colocasse menor aqui. Ora, mas isso é fácil verificar, porque é claro que se eu multiplicar a base desse triângulo por M, construindo esses outros triângulos, e isso for maior que essa base multiplicada por N, então a área do triângulo grande que eu vou obter aqui é maior do que a área do triângulo grande que eu vou obter aqui. A mesma coisa se verifica se eu trocar esses sinais por menor.
Ou seja, se ao multiplicar esse segmento BC por um inteiro, eu obtenho um segmento grande, que é menor que CD multiplicada por um outro inteiro, então a área do triângulo que a gente vai obter aqui, MABC, vai ser também menor do que a área do triângulo que a gente vai obter aqui, NACD. Bom, voltando aqui na figura, ele mostra, esse site que eu estou usando aqui é a tradução dos elementos de Euclides para o inglês, que tem umas applets em Java que são interessantes. Essa daqui é justamente a figura da proposição 6.1. Ou seja, não importa qual é o tamanho de BC ou o tamanho de CD. O que importa é que nessa construção eu sempre posso, ao aumentar BC, aumentar a área do triângulo que eu vou obter na mesma proporção que ao aumentar CD, eu aumento a área do triângulo obtido pelo aumento de CD. Bom, então, esse seria um exemplo da utilização da teoria das proporções de Eudoxo para demonstrar uma proposição geométrica do livro 6, que vale para quaisquer segmentos. Isso que é importante aqui. Essa proposição sendo demonstrada dessa forma, não precisa supor que os segmentos BC e CD sejam comensuráveis. Eles podem ser quaisquer. E essa proposição 6.1 é utilizada para demonstrar a proposição 6.2. A proposição 6.2, vou mostrar também a figurinha aqui, animada, ela me diz o seguinte: bom, na proposição 6.2, a gente quer mostrar que nesse triângulo BD, eu tenho aqui um triângulo, né? Eu tenho um triângulo A, vou usar as mesmas letras daqui, ABC. Eu tenho um triângulo ABC e eu traço uma paralela ABC, que eu chamo de DE. E essa proposição 6.2 afirma que BD está para DA, assim como CE está para EA. Alguns de vocês vão reconhecer um teorema, um caso do teorema de Tales, que aqui não é feita nenhuma menção a Tales, diga-se de passagem, a gente não sabe se é de Tales realmente esse teorema, mas existe essa proporção no livro 6, essa proposição, desculpe, no livro 6 de Euclides, e a gente demonstra essa proposição usando a proposição 6.1, só para mostrar para vocês como a aplicação da teoria de Eudoxo é importante para chegar a uma proposição que a gente conhece. Então, o que ele vai fazer é, eu traço aqui dois triângulos, e eu vou pegar aqui os triângulos B, D, E e o triângulo C, E, D. Bom, esses dois triângulos vão servir para a gente utilizar a proposição 6.1. Esses dois triângulos, eles são iguais, eles têm a mesma área, porque eles possuem a mesma base, DE, e esse vértice varia sobre uma paralela à base. Então, esse é um resultado que foi demonstrado em uma proposição do livro 1 dos elementos, que ele usa muito, que eu vou também mostrar para vocês aqui a imagem, que afirma justamente isso, que dois triângulos que têm a mesma base e o terceiro vértice varia sobre uma paralela à base, possuem a mesma área.
Tá? Então, quando eu vario esse ponto D aqui, sobre uma paralela a EF, a área não muda. Então, essa é a proposição 138 dos elementos de Euclides, que a gente usa para mostrar, então, que esses triângulos têm a mesma área. Bom, agora eu posso usar a proposição 6.1. Por quê? Eu sei que BD está para a área BD está para DA, assim como o triângulo BDE está para o triângulo ADE. Isso pela proposição 6.1. Aqui, na imagem, a gente reconhece, mudando só a posição daquela figura, a gente reconhece exatamente a figura da proposição 6.1. Quando eu vario aqui a posição do ponto D, não altera o fato de que BD está para DA, assim como a área BED está para a área DEA. Bom, então, usando o 6.1, eu posso mostrar essa igualdade. E eu também posso mostrar que CE está para EA, assim como a área do triângulo CED está para a área do triângulo ADE. E agora, usando essas duas igualdades, a gente obtém a proporção que nós queríamos. Então, essa é a demonstração na linguagem dos elementos. O único abuso de linguagem que eu fiz aqui foi usar essa notação para a proporção, mas o raciocínio é exatamente esse, é um raciocínio geométrico, que demonstra, então, essa proposição 6.2, que é uma proposição importante, que a gente conhece como o Teorema de Tales.